Boa tarde, pessoal do 15º SPLIN 2022. Eu sou a professora Luciana Nogueira, da UFSCar, e aproveito para apresentar rapidamente aqui minha colega, parceira de trabalho, coautora desse trabalho que a gente está apresentando, né, Jussiele Pereira Dias, da UERJ, né, e já aproveito para dizer que é um trabalho em coautoria em três pesquisadoras, né, tem também a professora Tânia Clemente de Souza, da UFRJ. Bom, então, antes, né, de começar, quero agradecer imensamente o convite feito pela comissão organizadora do SPLIN, né, um convite que a gente recebeu com muito carinho, porque quando eu vi o tema do evento, né, as várias línguas no Brasil, né, essa temática norteadora do evento, foi que eu pensei, né, o convite veio para mim, mas eu pensei, poxa, estou trabalhando em conjunto com as colegas justamente sobre as línguas brasileiras, né, então foi nesse sentido que eu preferi trazer esse trabalho em coautoria para apresentar para vocês aqui no SPLIN, né, como a gente está gravando o vídeo, né, não vai dar para estar de forma síncrona na mesa, eu quero cumprimentar os professores Bruno Pereira e Marcel Amorim, também, que compõem aí a mesa 6, Interdisciplinaridade Linguística e Formação de Professores, né. Bom, então, assuntos e temas aí que nos interessam muito, que tem tomado nossa atenção nos trabalhos atuais que a gente está desenvolvendo, né. Antes de continuar, vou fazer uma precisão rápida aí, que a gente acabou alterando também o título, né, que está apresentado aí para vocês, está publicado na página do evento, estava como as línguas brasileiras e a sua disciplinarização nas políticas públicas de ensino, de alguma forma continua essa questão, mas a gente precisou um pouquinho, né, e por isso a gente mudou as línguas brasileiras na BNCC, diretamente, né, que é a política pública de ensino com a qual a gente trabalha, entre o real da história e a fabricação do consenso. Bom, aí a gente vai explicando o porquê dessa mudança, né. Passando aqui, eu gostaria de falar um pouquinho e passar para minha colega sobre as questões motivadoras, né, que repercutiram aí no encontro nosso, né. Então, a partir de trabalhos de extensão com professores da rede de ensino na cidade de Pouso Alegre, numa instituição de ensino superior em que trabalhávamos juntas, você e eu, nós começamos a partir do trabalho, então, direto com as professoras, a pensar a BNCC, né, veio para a gente como uma demanda mesmo, uma leitura, uma tomada de posição, né, ética e política, para interpretar e compreender esses sentidos em disputa de um documento tão importante como a BNCC, que é uma diretriz nacional, né, que vem de um movimento chamado Movimento pela Educação, que aí veio o Movimento pela Base, né, na sequência, e o modo como, a partir de diferentes versões, né, as questões norteadoras, então, de um suposto novo funcionamento da educação básica no Brasil, teria que acontecer. Bom, diante disso, inúmeras questões surgiram para a gente. Então, nós começamos a ver os sentidos de habilidade, de competência na BNCC, né, e aí trabalhamos a partir de pesquisas anteriores, né, de doutorado, enfim, minhas, da Jussiele, a questão da discursividade neoliberal, né, da língua, né, do funcionamento da língua e na política de ensino, então, e agora no encontro, assim, né, então eu vou passar já para ela contar um pouco dessa história também, mas no encontro mais atual, né, com a professora Tânia, que trabalha com as línguas indígenas, e tem um vasto trabalho de décadas aí, né, sobre essa questão, e também motivada aí pelo convite, né, do evento, a gente tentou olhar para isso, então, as questões que envolvem o modo como as línguas étnicas, línguas indígenas, línguas brasileiras, aparecem na base nacional, né, nesse documento. Mas é um pouco isso, né, eu vou passar, então, para a Jussiele fazer um pouco dessa contextualização das questões que nos levaram para esse trabalho. Olá, Luciana, colegas, eu gostaria de agradecer a professora Luciana pelo convite para estar aqui com vocês, brevemente, né, nesse trabalho.
Como a Luciana já observou, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido já há alguns anos, essa parceria de uma leitura, inicialmente era uma leitura sobre a BNCC, motivada pelos trabalhos de extensão na Universidade do Vale do Sapucaí, no sul de Minas, e em que nós éramos colegas, docentes, e logo após esse processo, a gente ficou algum tempo, desde 2017, trabalhando em leituras da BNCC em relação à discursividade neoliberal, a relação entre a unidade e a diversidade, como ela estava textualizada na BNCC, e também as questões de como o nacional estava se sobrepondo ao regional, às divisões do regional, e atendendo a demandas internacionais de organizações internacionais e outras instituições. Nós tivemos esse primeiro movimento, né, de produzir gestos de leitura sobre a BNCC, o documento, e, posteriormente, conforme as demandas passaram a ser de implementação da BNCC, e nós tivemos também um movimento pessoal, enquanto pesquisadoras, de circular por outras instituições, atuando a professora Luciana pela UFSCar, como docente, e eu, inicialmente, desenvolvendo um pós-doutorado com auxílio da FAPERJ no Rio de Janeiro, sob a supervisão da professora Tânia Clemente, passei a ter uma relação mais próxima com as questões das línguas indígenas, sobretudo. A professora Tânia é uma pesquisadora de línguas indígenas, principalmente da língua do Bacari, e o encontro, sobretudo, com a educação básica, o chão da sala de aula, onde eu passei a atuar, principalmente no ano de 2002, motivou aí várias outras questões desse olhar, de um lado, onde a gente tem um olhar histórico sobre as línguas indígenas, muitas vezes atrelada ao tupi, na literatura, ou muitas vezes na história ou em outros conteúdos da educação básica, falando sobre as línguas gerais, sobre... Agora, quando a gente se depara com o documento oficial em que algumas línguas são mencionadas e não outras, né, a exemplo das línguas cooficializadas em Angatu, Tucano e Baniwa, que foram as primeiras línguas cooficializadas, do primeiro documento de cooficialização municipal, né, de iniciativa municipal, uma inquietação se veio, né, qual seria essa relação, afinal, do Inhangatu, o que é o Inhangatu e outras línguas, com o tupi. E que tupi é esse? É a mesma língua, não é a mesma língua? O que é uma língua geral? O que é o tupi? O que é o tupi falado na costa a língua mais falada na costa do Brasil? O que é o tupi jesuítico? Então, foram várias questões que nos inquietavam. Eu trazia da sala de aula essas inquietações, levava para a Tânia, né, que era pesquisadora. A Luciana também passou a trabalhar junto conosco em função da orientação, de um trabalho de orientação de um aluno, que foi motivado. Ela pode até fazer essa colocação, Luciana, sobre o seu orientando. Sim, né, aproveito para falar da pesquisa do Jonas, né, aluno indígena que está estudando justamente a cooficialização das línguas de São Gabriel da Cachoeira, das línguas indígenas, mas olhando para pós-implementação, né, enfim, no cotidiano, efetivamente, como é que se dá essa cooficialização. Ele vai fazer um trabalho bonito de entrevistar os indígenas mais velhos, sobretudo, né, e então mais um ponto de encontro entre as nossas pesquisas aí, né, e a parceria com essas duas colegas. Isso. E de um lado, né, a gente tem essa questão das línguas indígenas, da implementação na própria escola indígena, né, e de outro lado, como que essa presença dos saberes, conhecimentos sobre as línguas indígenas, sobre os povos originários, se faz presente num documento oficial, principalmente na parte referente à língua portuguesa, né, disciplina de língua portuguesa,
aos conteúdos que vêm a aprendizagens essenciais sobre a língua portuguesa. Então, essa inquietação foi a principal motivação do nosso trabalho, e nós partimos inicialmente de 2 textos, um texto que nós já tínhamos uma leitura muito forte sobre a relação entre língua fluida e língua imaginária, produzido pela professora Tânia Clemente, pela professora Eni Orlandi, em 1988, publicado em 1988 no livro sobre as políticas linguísticas na América Latina, e era um livro que já era uma referência nossa, né, na leitura, e a partir desse livro e da questão colocada, nós buscamos por um outro livro de Joaquim Matoso Câmara Júnior, que a gente tem aqui a citação, né, foi publicado em 1965, a partir da transcrição de aulas ministradas por Matoso Câmara num curso de especialização no Museu Nacional, dentro de especialização na área de antropologia, né, nesse espaço em que estava sendo constituído e formalizado o setor de linguística, essa relação por essa relação da linguística em processo de institucionalização no Brasil, em meio também a um momento em que era uma disciplina nova, uma forma de saber novo, em que se tinha poucos linguistas no Brasil trabalhando com línguas indígenas. A gente tinha basicamente o grupo do professor Arion Rodrigues, que tinha doutorado já em linguística, e havia uma necessidade grande de formação de linguistas brasileiros, né? Nesse momento, em 1961, com a LDB, há um espaço para uma resolução do Conselho Federal de Educação, em que o ministro da Educação, na época, era o Darcy Ribeiro. Então, nesse espaço, um antropólogo, então, nesse espaço da resolução do Conselho Federal de Educação, a linguística, a partir de final de 62, né, e prevendo para 63, passa a ocupar um lugar especial. Ela não tinha um lugar, e no outro ano ela seria uma disciplina obrigatória. Porém, a gente não tem no Brasil linguistas formados para ministrar essa disciplina, e era necessário todo um movimento de formação, tanto de pesquisadores de linguística, quanto de professores de linguística para os cursos de letras. Essa relação entre pesquisador e professor não se diferenciava tanto nesse momento. Então, a partir de um projeto de iniciativa de Matoso Câmara no Museu Nacional, que é uma pesquisa também da professora Tânia Clemente, publicada em 2010, um texto publicado em 2010, dessa iniciativa e de outros movimentos todos de cursos de formação, institutos de verão, de formação de professores no Brasil, seminários, produção de revistas, a criação dos primeiros cursos de pós-graduação, de especialização e de pós-graduação, mestrado, tanto em Brasília e no Museu Nacional, na UFRJ e outras instituições, fazem parte de todo esse movimento que ao mesmo tempo, de formação de pesquisadores, de formação de professores para linguística, que era uma disciplina desconhecida no Brasil, uma ciência desconhecida parcialmente, era conhecida por poucos. E então, nesse movimento, surgem também o que Arion Rodrigues vai publicar no final de 65, nessa época, um texto intitulado As Tarefas da Linguística no Brasil. E dentro dessas tarefas, nós tínhamos principalmente à frente aí Matoso Câmara com a tarefa, digamos assim, entre aspas, né, de descrição e da estrutura da língua portuguesa no Brasil, principalmente a estrutura fonológica, morfológica, que a gente tem várias obras que são referências ainda hoje nos cursos de letras do Brasil, mas também havia outras
tarefas, como a descrição das línguas em vias de extinção, que era uma denominação muito forte naquele momento e que também ainda é presente na BNCC. Então, desses institutos de verão, desses seminários de orientação, produzidos lá nos anos 60, principalmente, a partir de meados dos anos 60, há uma formação de pesquisadores pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de pesquisar na iniciação científica uma dessas alunas do Instituto Brasileiro de Verão de 67, 68, aluna do Matoso e do Arion, professora Neuza Carson, que é uma linguista da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fiz a minha formação inicial, né, mestrado, também doutorado. E na própria formação da Neuza, ela trabalhou com a descrição da língua mapuche. E esse trabalho todo se prolongou do final dos anos 70, o início ao longo dos anos 80, e hoje, quando a gente se depara com a BNCC e essa presença, né, das línguas em vias de extinção, e a presença do Inhangatu, nos produziu, assim, uma inquietação muito grande de como, e principalmente também na professora Tânia, né, de como a gente tem aí um Inhangatu, né, ao lado de outras línguas étnicas e que tem uma historicidade muito diferente. E como que a gente trabalharia, né, quais as possibilidades de se trabalhar ou não com esse real da história, né, esses possíveis e impossíveis de se tocar em alguns pontos dessa história das línguas indígenas e das línguas do Tupi, do tronco Tupi, ou das línguas Inhangatu, em meio a toda essa problematização da própria história dos povos originários no Brasil e os seus apagamentos, lacunas, e tudo isso que a nossa história não traz e não conta, mas a gente tem algumas vias de se trabalhar, né? O Inhangatu, ele tem uma historicidade que a gente, da perspectiva da análise do discurso, a gente traz como esse real da história, né? Esse possível e impossível de se contar, mas a possibilidade, nem que seja da gente, ao descrever as lacunas dessas histórias e trazer essas inquietações, fazer bordas nisso que contornar, o meu circunscrever isso que falta aí na nossa história, isso que é quase impossível de se contar, como se tem, por exemplo, hoje uma história da língua portuguesa, que a gente pode contar de várias maneiras, com várias entradas, com uma dispersão e um grande número de documentos e materiais e gramáticas e dicionários, mas sobre as línguas indígenas, o que a gente tem principalmente é uma falta, né? Uma falta de até mesmo a tradição das línguas indígenas, se a gente pegar a tradição da língua portuguesa, por esse movimento da gramatização e da relação com a colonização, que vem dessa tradição da colonização greco-latina, que antecede a língua portuguesa, a relação que é uma tradição já escrita, que vem desde a antiguidade, e essa gramatização que vem desde a antiguidade, com essa necessidade de se conhecer a língua, de se registrar os testemunhos. Nas línguas indígenas, a gente tem uma outra tradição, que é principalmente a da oralidade, e a das práticas que são de outra ordem, né, dessa relação. Eu vou... Não, continuo aqui então, né? Vocês veem que de fato, a gente está tentando fazer uma pesquisa bem mais ampla, e o que a gente pôde trazer hoje, assim, para conversar um pouco, né? Ou para deixar aqui, pelo menos, registrado no vídeo, que é o trabalho que a gente propôs, mais colocar questões, né, do que efetivamente responder. Então, né, considerando essa pesquisa que já vem sendo feita aí com relação à história, né, da língua e das línguas, a sua historicidade, né, e as relações, né, que vão tocar na questão, inclusive, de política de línguas e tudo mais,
A gente diria assim que sem a pretensão de termos respostas, né, mais do que tudo nesse momento, a gente está se colocando no lugar de trazer essas inquietações, né, enquanto professoras que somos, né, a Juscelia, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, eu já atuei na educação básica, mas já faz um tempo, né, do ensino superior e da pós-graduação, né, o nosso estudo aqui, ele vai partir, então, desses gestos de leitura sobre como os sentidos de línguas brasileiras se inscrevem, então, na BNCC, ou mesmo a falta, né, que a gente vai ver que a questão das línguas aparece da cooficialização muito pontualmente no texto da base, né, e também em outros documentos oficiais referenciados, né, pelo documento da BNCC, que tem uma particularidade, né, o documento da BNCC, a gente ia falar disso mais adiante, mas já antecipando um pouquinho, de ser um documento que não traz efetivamente essa historicidade, essa referenciação mais direta aos teóricos, às teorias, às linhas, enfim, né, que estão fundamentando ali a produção desse documento, mas é um documento que cita a todo tempo leis e documentos outros, sempre fazendo referenciação. Então, isso também é da ordem de funcionamento da textualidade da base, que tem chamado muito a nossa atenção, e a gente tem discutido um pouco sobre essa formulação, né, desse documento, por que é assim, por que é tomado como já dado, muita coisa tomada como já dada, né, ele tem esse efeito bem evidente ali. Isso, e a maneira como os nomes são listados praticamente na BNCC, que é algo que a gente tem apontado com frequência, dessa relação e dessa inscrição própria nessa discursividade neoliberal. A maneira como há essa fabricação de um consenso, né, sobre esse, todo mundo já sabe o que é da ordem de um enunciador universal mesmo, né? Todo mundo já sabe o que é letramento, todo mundo já sabe o que é Nhangatu, todo mundo já sabe o que é uma língua indígena, o que é uma língua cooficializada, todo mundo já sabe o que são multiletramentos, semiose, semiótica, e a maneira como isso é colocado recobre essa historicidade, recobre justamente esse real da história, essas lacunas todas, essas tensões, essas disputas de poder entre dominados entre dominados e os dominadores, né, os que estão aí nesse predominando na BNCC, entre o internacional, o nacional, as contradições entre uma legislação internacional e a singularidade das legislações nacionais e regionais e locais do Brasil, com todas as suas especificidades. Então, a gente, como a Luciana disse, a gente não consegue ainda recortar algo pequenininho para expor sem acabar relacionando com todas essas relações de trabalho e que nós já estamos desenvolvendo aí há algum tempo, né? Sempre em cooperação entre nós duas e com outros colegas e pares de grupos de pesquisa. E a maneira de Michel Pechet, a gente está perguntando pelo óbvio, né? Questionando o que é dado como óbvio, né? Então, perguntar pelo Nhangatu, que é o que a gente quer fazer nesse trabalho, é um pouco isso, né? Mas, então, só assim para estabelecer ao menos os objetivos, né, do trabalho de hoje, o que a gente pode dizer é que, ao mesmo tempo, né, pensando nesses documentos oficiais e, enfim, na BNCC e o modo como precisamente o Nhangatu, né, a língua Nhangatu, né, que é colocada em um certo lugar de evidência como um certo nome de língua da Amazônia, né, por exemplo, produz um silenciamento dos conhecimentos sobre outras línguas étnicas na história, né. Então, é assim que a gente está procurando compreender a constituição desses efeitos de sentido no processo de institucionalização da linguística enquanto ciência no Brasil, como a Juscelia já disse, né? Pensando justamente nesse movimento de que, ao tentarem delimitar fronteiras e domínios de saber sobre as línguas,
trabalho dos pesquisadores envolvidos aí nesse movimento, como o Matoso Câmara, por exemplo, né, tem esse efeito de funcionar também como um ponto de sustentação para as políticas linguísticas no território brasileiro, né. E aí, em contraponto, na contemporaneidade, foram produzidas políticas de línguas que se fazem presentes, então, nas políticas de ensino. É o caso de aparecer já a política linguística de cooficialização na BNCC, né? E, ao mesmo tempo, só enfatizando o que disse a Juscelie, você tem essas demandas de organizações nacionais e internacionais que estão sendo referenciadas o tempo todo na BNCC. Então, como é que se dá esse cruzamento de interesses e necessidades e demandas, né? Então, nossa questão tem se centrado em analisar esses sentidos produzidos na textualidade da base, né? Que evidencia esse já sabido, já reconhecido aí, como a gente disse, né? De forma consensual, né? Que é a tal da fabricação do consenso que a gente tem dito, fazendo referência, inclusive, a uma obra organizada pela Eni Orlandi, né, sobre a questão da fabricação do consenso. Bom, então, o objetivo, né, o objeto de estudo para agora é a denominação Nhengatu, mencionada, então, enquanto uma língua indígena cooficializada no componente curricular de língua portuguesa do ensino fundamental da BNCC. E aí a gente procura analisar os efeitos dos sentidos produzidos na tensão entre a memória e a atualidade dos estudos linguísticos no Brasil, né? Então, de um lado, parte dos gestos de leitura da obra do Matoso Câmara, Introdução às Línguas Indígenas, estabelecendo alguns recortes aí, como a gente acabou de mostrar, um exemplo para vocês, de como é definido o nome Nhengatu nesse processo de disciplinarização, né, de um lugar para a linguística, consciência no Brasil. E a gente procura situar brevemente, então, essas condições de produção do discurso dos documentos de cooficialização, né? Eu acho que o que fica, assim, dessa grande... agora a gente está, né, falando bastante dessa introdução, é esse efeito de tábula rasa do passado, que o documento coloca, né? Eu acho que agora não trouxemos aí uma citação da BNCC, mas o modo como aparece é simplesmente sendo citada enquanto língua cooficializada, que tem produção literária na área, né, ao lado de outras línguas que não étnicas, mas, enfim, de migração, e simplesmente isso, da necessidade, então, de um trabalho que tenha a diversidade linguística nas escolas, na educação básica, mas já aparece assim, né, como diretamente, assim, como uma língua étnica, né. Passando um pouquinho mais, né, não sei se a Juscelie, sobre isso ainda gostaria de retomar alguma coisa. A gente pensou também nessa questão, então, das línguas étnicas nas políticas públicas e a relação com a formação de professores, né. Então, você tem lá na BNCC, bem na introdução do documento, um ponto que se chama Pacto Interfederativo e a implementação da BNCC, né, como disse a Juscelie, a gente tem olhado muito para esse processo de implementação, né, porque o que se diz é justamente, não, está tudo aí, está tudo nas diretrizes, basta implementar. Esse basta implementar é puro trabalho docente, né. Então, a gente tem aí, e aí como isso se dá? Essa é uma grande questão, quem dera a gente já tivesse a resposta, mas a gente pode pelo menos apontar algumas faltas aí nesse processo, né. Então, a gente tem um modo como a diversidade linguística, ela é reduzida simplesmente um nome, uma terminologia mesmo da ordem de um consenso, né. Então, só vem citada como uma língua cooficializada, né. E aí, nesse sentido, a gente, só passando aqui, eu queria retomar uma questãozinha aqui com vocês rapidinho, que não é o recorte, né, mas retomando uma outra autora que a gente tem estudado bastante sobre a discursividade neoliberal e a escola, né, é que justamente que a Quenzer, né, o capitalismo forma os seus professores primariamente no âmbito das relações sociais e de produção,
e, secundariamente, mediante cursos de formação inicial e continuada, de maneira, então, que não tem neutralidade nesse processo, quando a gente pensa a formação de professores, né? Então, nesse caso, também pensar a formação de professores como escrita na discursividade neoliberal, né, no campo da educação. E também, né, é preciso considerar na formação de professores, como diz a Quenzer, a abrangência de estudos e práticas que lhe permitam apropriar-se das diferentes formas de leitura e interpretação da realidade, que se constituem em objeto de vários campos do conhecimento, bem como estabelecer interlocução com os vários especialistas, né? Isso também nos chama atenção, porque toca, né, numa questão fundamental, que é o distanciamento que tem entre a escola, a universidade, a pesquisa e a produção de conhecimento, tanto da escola quanto na escola, né? Que é algo que a gente tem discutido nesse trabalho que estamos desenvolvendo agora, né? Então, esse, a gente pode dizer assim, resumidamente, é o modus operandi da escola neoliberal, né? Ela abarca a produção do conhecimento enquanto um pacote de dados, informações com status de cientificidade e reconhecimento, porém, na ordem do discurso documental, é posto como consensual, recobrindo, então, como já temos dito aqui, o político e o real da história das línguas brasileiras e os seus sujeitos. Então, toda a questão que envolve o Nhingatu enquanto uma língua geral, não étnica em sentido estrito, é apagado, né, desse documento que já aparece aí no efeito de uma política linguística, né? Não é a política de línguas, da relação entre as línguas, a história, os sujeitos, mas o que aparece já é o resultado de uma política linguística, né? E é isso. Eu vou passar um pouco agora para a Jussiele comentar essa parte seguinte aqui, dos sentidos de tupnologia, para a gente, que fez um trabalho, tem feito parte, né, da nossa, desculpa, pessoal, deixa eu colocar aqui, eu fui dar o Alt Tab, é que eu estou mudando de tela aqui, sumiu a apresentação. Sumiu. Pode ir falando, Ju. Deixa eu ir antecipando, então, enquanto volta a apresentação. Complementando a observação da Luciana sobre essa questão do processo de implementação da BNCC, o documento, ele não vem, principalmente durante a pandemia, ele não veio um documento isolado, ele veio sempre atrelado a outras políticas públicas, a outros documentos oficiais, como, por exemplo, a BNC Formação Inicial, a BNC Formação Continuada, em que teve um prazo e uma demanda rápida de adaptação de currículos, principalmente de cursos de graduação, para atender às demandas de formação de professores para atuar, para o ensino, né, em relação à BNCC, também os programas nacionais de livros didáticos e materiais de ensino, né, o PNLD, já vem com essa demanda de ter uma relação com a BNCC, mas todo esse processo, de certa maneira, ele parece descontextualizar a própria questão das condições sócio-históricas, né, e materiais aí de existência da pandemia. Quando a gente entra em sala de aula e se depara com essa falta que a gente fala tanto, né, a falta de estrutura, a falta de merenda escolar, a falta de uma adaptação mesmo ao espaço físico, a esse retorno à sala de aula depois de anos afastado, tanto para o docente quanto para os alunos, todas as questões emocionais, os contínuos afastamentos e faltas por motivos de saúde, um resfriado, uma gripe ou outras doenças também, isso tudo corre, parece que em paralelo ao processo de implementação da BNCC, e esse processo não para, ele vem continuamente, né, com outras demandas já de mudanças de exames nacionais. Então, acho que vai começar uma furadeira aqui em cima. Então, a gente tem todo esse processo que inquieta em relação à própria política neoliberal, né, que coloca como tudo que está sendo colocado ali, tudo que está posto na BNCC é algo que já
já dado, só está sendo organizado e adaptado em relação a outras políticas anteriores, que a fundamentam, né, que estão na sua base ali, como marcos. Então, essa relação com a tupnologia, principalmente lá na obra do Matoso Câmara, né, de 1965, Introdução às Línguas Indígenas, ela está aí não fora dessa relação com a gramatização da língua portuguesa, principalmente porque o nosso trabalho é motivado a partir dessa presença dos nomes Nhangatuba, Niua, Tucano, Guarani também, Macuxi, lá na BNCC, dentro do componente curricular de língua portuguesa. Então, essa relação, ela já é posta, de certa maneira, em relação à própria gramatização da língua portuguesa, que na especificidade brasileira, ela vem de uma política mesmo, né, de colonização do Brasil, como a língua portuguesa, na própria definição, na gramática, principalmente Fernando de Oliveira, né, essa arte que ensina a falar a ler e falar uma língua, né? A antiga e nobre língua portuguesa, que é essa língua que foi gramatizada, já vem de uma tradição anterior, greco-latina, assim como Portugal foi colonizado, né, por Roma e por Grécia, eles também estariam eles também poderiam agora colonizar outros povos, dentre eles o próprio Brasil. Então, a nossa própria história com a língua portuguesa, de colonização linguística, como o trabalho da professora Betânia Mariani bem traz, né, e essa pesquisa toda sobre a colonização linguística, essa relação com a gramatização da língua portuguesa, a maneira como ela é implementada no Brasil para ser ensinada, e depois, após o Edito de Pombal, né, você tem aí essas outras gramáticas que tem, como a de Reis Lobato, trazendo que a língua portuguesa é essa arte que ensina a não errar, né, a oração portuguesa, a falar. A gente tem na tradição greco-latina lá o modo correto, né, de falar e escrever corretamente, a arte de falar e escrever corretamente, mas na maneira como, após o Edito de Pombal e a obrigatoriedade da língua portuguesa se colocam, a gente vem com essa arte de não errar, né, de não errar. A palavra errar vem ali, de não cometer erros na língua portuguesa, na definição mesmo da gramática. A arte que ensina a não errar a oração portuguesa. Então, a gente tem aí essa gramatização da língua portuguesa para ser ensinada nas colônias, de um lado, e de um outro lado, como o Matoso Câmara vem observando nessa obra de 65, a gente tem o que ele chama de disciplinização da língua mais falada na costa do Brasil, nesse período da colonização. E é nesse momento em que ele diz que o primeiro contato dos indígenas, né, das línguas brasileiras, da etnia tupi, da costa do Brasil, se dá esse primeiro contato com a forma de saber das gramáticas gerais, dessa forma de saber, desse conhecimento das gramáticas gerais que é trazido pelos jesuítas para a descrição dessa língua e criação desses artefatos de ensino, para que se aprendam, para que os jesuítas mesmo, né, aprendam essa língua e outros aprendam essa língua de uma forma mais utilitária no sentido tanto da catequização quanto mesmo do próprio comércio, aí o seu funcionamento como uma língua geral ou língua franca. E a gente tem aí, então, uma interpretação nossa da maneira como Matoso Câmara define disciplinização, que seria assim como um ato, uma ação mesmo, né, de disciplinar as línguas de uma nação com a finalidade utilitária mesmo, né, para facilitar o seu uso como língua de comunicação, simplificando o seu sistema, tornando uma língua boa, como é a própria, né, nomenclatura, que significa em Nhangatu língua boa, simplificando o seu sistema, subtraindo sua fluidez constitutiva para que se torne uma língua boa, né, uma língua imaginária, não aquela língua fluida
língua étnica, né, com essa tradição de oralidade. Então, é retirado aí o que dificulta essa língua, né, para o aprendizado. Ela é sistematizada, e esse tupi sistematizado é o que Matoso vai denominar de tupi jesuítico, que posteriormente todas as obras nesse tupi jesuítico, elas vão ser testemunhos e documentos dessa língua que posteriormente vão servir a uma tupinologia ou a uma linguística missionária ou a uma filologia do tupi, que é aquele estudo da língua indígena, dessa língua, porém é um estudo dessa língua documentada, essa língua que tem uma tradição oral, mas ela é colocada na forma escrita, mas não é somente colocada na forma escrita, ela é disciplinizada, como o Matoso Câmara coloca, né? Esse ato de disciplinar essa língua. Então, não é uma descrição da mesma maneira como vai ser posterior ao projeto proposto a partir de 65, de descrever as línguas em vias de extinção no Brasil. Porém, tem uma outra face desse próprio projeto, que a gente tenta trazer, ainda não explorando muito, mas há já publicações sobre isso, principalmente da professora Eni Orlandi, no livro Fé, Poder, Língua, Fé e Poder, eu esqueci o título agora, em que ela fala do projeto Summer, né, projeto SIL, do Summer Institute of Linguistics, que ele está num primeiro momento do projeto do convênio, né, promovido por Matoso Câmara para que pesquisadores e professores estrangeiros, principalmente americanos, venham para o Brasil ensinar nesses cursos de formação, esses seminários de verão dos anos 60, venham dar condições, né, já que os Estados Unidos também tem essa tradição de descrição linguística, né, que dá suporte para a literatura norte-americana, já tem toda uma tradição que se vem lá com Boas, depois passa por Sapir e por outros linguistas mais recentes, Pike e outros que estão trabalhando com a descrição das línguas indígenas norte-americanas, trazido, né, se busca, e o Matoso Câmara traz isso na introdução desse livro, de como é feito esse projeto com o objetivo de descrever as línguas indígenas em vias de extinção, mas, ao mesmo tempo, promover essa formação de professores e de pesquisadores no Brasil ao longo dos anos 60. Esse projeto ele vem sendo constituído aí a partir de final dos anos 50, ao mesmo tempo em que está na base aí da fundação do setor de linguística no Departamento de Antropologia do Museu Nacional. Então, é toda uma problemática que a gente traz, por isso que a gente traz que esse processo de disciplinarização, e aí é um outro conceito, né, disciplinarização a partir do conceito de Puech, né, Christian Puech, francês, trabalha com a história das ideias linguísticas na França, todo esse processo de disciplinarização da linguística, ele está em relação com a institucionalização da linguística também, enquanto ciência, né, essa formação dos pesquisadores está junto com a formação dos professores para os cursos de letras do Brasil e também para atender às próprias demandas dessa linguística, que não é uma linguística somente da língua escrita, mas também uma linguística pensada para se descrever essas línguas de tradição oral presente no Brasil. Não só as línguas indígenas, mas também as línguas de imigração e outras línguas que demandavam uma descrição no Brasil naquele momento. E nesse momento também era necessário, né, para instituir esse lugar da linguística, ter uma relação com uma outra forma de saber já instituída no Brasil, a exemplo da antropologia, que é uma área que, naquele momento, a linguística se aproxima pela relação entre língua e cultura, para se descrever a língua de um povo, naquele momento era entendido que era preciso se conhecer a cultura desse povo. Então, as relações entre língua e cultura, nesse contexto, né, nesse momento, principalmente, elas são muito fortes e estão presentes na obra do Matoso Câmara, principalmente a partir de 1954. A primeira edição
Princípios de Linguística Geral de 41, não traz uma relação ainda de língua e cultura, ela está muito mais relacionada a Ferdinand de Saussure, a linguística estruturalista europeia. A partir de 54, após a ida do Matoso aos Estados Unidos, a formação com Jacobson, né, e as relações lá instituídas, passa a ter uma relação mais forte consequente na obra do Matoso Cama, na relação entre língua e cultura, em textos de 54, 55 e também de 1965, né, publicado em 65, mas o curso é anterior. Ju, vou só te cortar um pouquinho, porque eu acho que a gente vai ter que encerrar o vídeo. Mas, assim, isso tudo, todo esse trabalho de volta no Matoso Câmara, pela pergunta que a gente fez da historicidade, né, ou do apagamento da historicidade do modo como Nhengatu aparece, por exemplo, na BNCC, né? Mas se você quiser concluir só o raciocínio aqui, eu estou falando... Não, assim, é só concluindo aqui, a questão da relação com a antropologia, essa é uma relação importante nesse momento, que ao mesmo tempo, ela também vai se diferenciar da filologia, porque para se conhecer mesmo as tradições orais, nesse momento tem uma aproximação com a antropologia, porém depois vai se diferenciar da antropologia, vai se diferenciar também da filologia ou da crítica literária, que são esses documentos escritos, né? Esse é um fechamento, assim, desse processo mesmo que envolve a própria história do conhecimento linguístico na relação com as línguas indígenas e outras línguas, como a língua portuguesa, as línguas de imigração, as línguas africanas. Sim. Não, acho que é um pouco isso, assim, um pouco para dar a ver, né, o trabalho que a gente está fazendo, né, e também para que a gente pudesse ter, efetivamente, alguma participação no SPLIN, né, já que não coincidiu, enfim, não deu certo estar sincronamente Você na pode mesa. passar, só deixar o último slide? Vou deixar. Então, assim, a gente está falando de... deixa eu só passar aqui, porque eu tenho que mudar de tela. Bom... Não, era... Aí, a gente está falando de línguas brasileiras, né, as várias línguas no Brasil, uma relação com documento de política pública de ensino e procurando daí tirar alguma consequência ou alguma questão que envolva a formação de professores, né. Quando esse tema, né, eu achei interessante que vocês falaram que tem interdisciplinaridade linguística e formação de professores. Então, também na historicidade dessa questão da formação, né, esse trabalho do Matoso que a Juscelie foi mostrando, né, aí que a gente está colocando nessa pesquisa, já também um trabalho ali de formação que cumpria dois papéis, né, de formação, de institucionalização da linguística enquanto disciplina. Então, essas questões estão todas entrelaçadas, né, não é tão simples caminhar por elas. E no que diz respeito à formação de professor, é um tema super delicado e super urgente, super necessário, né, porque geralmente é isso, basta implementar, trabalho docente, mas, por exemplo, na base, fica só sinalizado nos possíveis gestos dos gestores, né. Então, a gente entende também que o trabalho docente, né, então pensando esse pessoal que é formado nos cursos de licenciatura, né, ou bacharelado, enfim, mas sobretudo de licenciatura, que vai atuar na educação básica, né. Você tem todas as questões de cada área, né, e a gente trouxe bem especificamente a questão de línguas indígenas hoje aqui, né, desse ponto de vista mais histórico do estudo dela, e a gente pode dizer, então, que o trabalho docente vai ficando cada vez mais padronizado e menos autonomizado, né, nessas diretrizes, porque você precisa implementar determinadas habilidades e competências, né, e então é preciso, segundo esses documentos, como a BNCC, sair de um suposto conteudismo para dar espaço para essas habilidades e competências, né. Então, nesse bojo, né, a gente pode situar, por exemplo, o discurso dos multi, que aparece, assim, desenfreadamente na BNCC, né, multi isso, multi aquilo, diversidade, né, para tratar da questão da diversidade, também da pluralidade. Então, isso, né,
você tem como forma de garantir isso uma forte padronização da docência, de maneira que você inclui para excluir, porque você diversifica para não democratizar, é um funcionamento um tanto quanto paradoxo, né? Já que se tem cada vez mais espaços específicos para a pluralidade, como o texto vai mostrando da BNCC para a gente, mas não para todos, né? E para finalizar, então, né, depois passo se a Juscelia quiser colocar mais alguma coisa, a gente conclui essa apresentação circunscrevendo o real, a falta a formação de professores para atuarem nas escolas com línguas indígenas, bem como, não podemos deixar de dizer, faltam também condições para a prática legitimada das línguas cooficializadas nos municípios, e ainda faltam políticas públicas comprometidas com a ciência e a educação, de modo a interromper os ciclos de repetições de colocar sujeitos, línguas, conhecimentos enquanto objetos utilitários, a serviço das organizações internacionais das mais diversas ordens, né? Cabe ao Estado, sim, reconhecer o movimento de ressurgência das línguas indígenas como planificação de política linguística nacional. E assim, as políticas públicas de ensino, sobretudo a base curricular, não funcionar simplesmente como um simulacro de direitos humanos e de direitos linguísticos, né? Um pouco isso que a gente quis trazer nessa apresentação, e que procuramos fazer aqui em uma forma de conversa mesmo, né, trazendo as questões do nosso trabalho, e eu quero muito, muito agradecer o convite e a oportunidade de poder fazer essa interlocução de alguma forma com o Splin. Muito obrigada. Certo, obrigada. A gente só reforça, então, novamente, essa questão do real da história, né, da maneira como o documento ele produz esse recobrimento do real da história e do político, ou seja, das divisões de sentidos nessa história, e não incide sobre essas repetições em que no Brasil a gente atende sempre a demandas internacionais, seja de colonização, seja de outras formas de colonização contemporâneas, né? Obrigada, Luciana, pelo convite. Valeu, pessoal.